Bom, então vamos lá. Hoje estamos eu aqui, Pedro Carrijo. Vamos falar de Oracle Integration. A gente está falando aqui de Dev que é Dev Integra, que é o nosso tema aí de hoje. A gente vai ficar aí inaugurando o nosso tema de Dev. A gente vai falar aí do mundo da integração, que é vamos falar do futuro da integração, né? Onde a gente consegue aí modernizar nossos aplicativos com mais agilidade, com mais escalabilidade dentro da Oracle Cloud Infrastructure. A gente vai falar do nosso Oracle Integration, que é a nossa ferramenta de integração com todos esses a mais que eu falei para vocês, sobre conectar, sobre poder integrar aplicações, tanto cloud como on-premise também. Tem um moderador aqui, deixa eu ver se eu colocar aqui. Acho que eu acabei tirando o usuário. Pode voltar também. Bom dia, Dani. Brigadão aí pelo apoio. Bom dia. Bom, vou começar então aqui, beleza? Bom, vamos lá. Bom, eu sou a Débora Silva. Aqui estamos com o mestre do Oracle Integration, Pedro Carrijo, o cara que mais entende de Oracle Integration aqui dentro da Oracle. E a gente vai falar aqui com vocês sobre compartilhar o que a nossa ferramenta de integração ela é capaz de fazer, né? O que a gente consegue fazer aí com o Oracle Integration, onde a gente consegue automatizar os processos de negócios e também conseguir dar uma visualização holística aí de tudo que está sendo feito, né? Então, a gente vai conversar com vocês sobre como ajudar nossos clientes hoje com rapidez, escalabilidade e segurança, que a nossa ferramenta é capaz de fazer. Aproveitando quem fez a inscrição e está aí com um trial, com os créditos para usar durante 30 dias, aproveitem, entre na página da ferramenta, porque vale muito a pena, tem vários laboratórios. Depois eu também deixo o link aí no chat para vocês do nosso Live Labs e também da nossa página, onde vocês conseguem fazer laboratórios aí com os créditos que vocês adquiriram. Tem laboratório para nível iniciante, para nível intermediário e avançado, de todas as nossas ferramentas dentro da cloud e do Oracle Integration, para vocês entenderem como é esse processo, né? Como que a gente faz essas integrações com nossas aplicações. Bom, quando a gente está falando aí de serviço de integração da Oracle Cloud, a gente está falando de conectar qualquer aplicativo e fonte de dados, para que a gente consiga aí fazer o quê? A automatização desses processos, né? Então, com essa ampla gama de adaptadores aí, a gente consegue fazer uma personalização de forma low code, né? Para que a gente simplifique a migração para a nuvem, enquanto a gente consegue fazer como a gente pode agilizar, né, essas operações híbridas e multi-cloud. Então, aí no desenho a gente vê que os nossos adaptadores de aplicativos, eles são pré-reconstruídos para que a gente automatize esses processos de ponta a ponta, né, podendo promover aí maior flexibilidade no desenvolvimento, capacidade de integração, promovendo segurança aí com recomendações de machine learning e com gerenciamento também das nossas APIs, promovendo aí uma maior design, governança, gerenciamento. Então, tudo isso a gente consegue desenvolver dentro do Oracle Integration, né? Com as suas aplicações, segurança, performance e aceleração dos negócios, né? Que é aí a peça-chave para que a gente possa entregar uma ferramenta realmente efetiva para os nossos clientes. Tudo bem até aqui? Pedrinho, quer fazer algum ponto? Só para fazer um adicional, Débora, quando a gente fala de Oracle Integration, né, o nome o específico está no Integration, mas a gente tem 3 capacidades, como está demonstrando aí no slide na tela, que é o Integration, onde a Débora comentou que uma das vantagens aí é a gente ter adaptadores prontos, né, pré-prontos. E o que significa ter esses adaptadores pré-prontos que a Débora comentou? Pensem como caixinhas de código já prontas para você utilizar. Seria basicamente, eu quero me conectar ao Slack, eu quero me conectar ao SAP, ao Salesforce, quero me conectar a um banco XYZ. Qualquer tipo de plataforma que a gente tenha um adaptador pronto ali, você não precisa entender como funciona aquela documentação, aquelas APIs, como você vai utilizar, como você vai chamar aquilo, você simplesmente seleciona o seu adaptador, configura uma autenticação, cada adaptador tem seu tipo de autenticação, e quando você for utilizar ele, ele vai te trazer um catálogo de API, um catálogo de Business Object, um catálogo de possibilidades que você pode fazer com aquele adaptador. Então, isso agiliza muito o dia a dia das nossas integrações, do nosso desenvolvimento, porque a gente não fica preso a ter que entender necessariamente como funciona a conexão com o outro sistema do outro lado e assim por diante. O mesmo vale para quando a gente não tem um adaptador pronto. A gente tem um adaptador, por exemplo, REST, que é um adaptador mais genérico, mas também é low code. Então, você configura ali um endpoint, o PF dele, consegue reutilizar dentro de várias integrações com literalmente sem nenhum código.
Então, esses adaptadores pré-prontos é basicamente isso, caixinhas de código prontas, onde a única coisa que a gente configura é a autenticação com aquele sistema, com aquela plataforma, para a gente poder se integrar com ela. Pode Muito continuar. bem, Pedrinho, muito bem. E aqui a gente mostra aí algumas das criações dessas conexões, né? Como que a gente faz a seleção desse, é um desenho, claro, depois a gente mostra na console para vocês, como que a gente cria essas conexões, realmente escolhendo o que faz sentido para nossa linha de negócio, e lá dentro vai estar, como o Pedrinho falou anteriormente, os códigos pré-prontos para que a gente utilize de acordo com a nossa linha de negócio, né? Então, a gente consegue aí, com isso, fazer uma interação rápida, por exemplo, com um analista de negócios ou com os arquitetos da nuvem, para que a gente possa aí definir visualmente esses marcos de alerta com essa experiência de arrastar e soltar, o que para a gente aí também facilita essa curva de aprendizado, né? Como a gente está mostrando aí, a partir do momento que eu escolhi lá a minha conexão, como disse o Pedrinho, basta eu fazer a autenticação para começar a utilizá-la. E o que é legal, a gente mostrar aí essa quantidade de conexões, né, Pedrinho? Tudo que a gente pode desenvolver na nuvem ou no local com esses já personalizados. Então, a gente tem aí para a parte de Customer Experience, para quem trabalha com recursos humanos, produtividade e conectividade social, a parte de ERP, que é muito utilizada, né? A conectividade com tecnologias de arquitetura REST, SOAP, e mensagens corporativas. Então, a gente consegue aí conectar banco de dados, são inúmeros, né, conectores, dependendo da necessidade que a gente tenha, a gente consegue fazer essa conexão, já tendo tudo pré-disponibilizado para a gente, pré-pronto nas caixinhas, para que a gente possa autenticação e passe a utilizar, né, isso, Pedrinho? É isso mesmo, Débora. Todos esses adaptadores aí são mais de 70, 72 adaptadores por aí que a gente tem. E é aquilo, eu não tenho um adaptador pronto específico para o que eu quero. A gente tem aqueles adaptadores mais genéricos, REST, FTP, SOAP, que aí é basicamente se conecta com qualquer coisa, né? Então, facilita muito. Sim, e o legal disso também é que você consegue aproveitar isso, mitigando também aí dores de cabeça com upgrade de aplicativo, você vai estar tudo disponibilizado para que você consiga utilizar, né? Mitigando também aí riscos no seu projeto. Isso. Bom, só um adicional, você tinha comentado ali brevemente sobre a possibilidade de conexão local. Eu acho legal a gente comentar isso, porque tudo que a gente está falando aqui é uma plataforma em nuvem, Oracle Integration Cloud, mas você pode facilmente se integrar com os serviços on-premises, banco on-premises, sistemas legados, sistemas antigos, e trabalhar com esses sistemas como se fossem sistemas clouds mesmo. Né? Dentro do Oracle Integration, a gente tem um carinha que chama o agente de conectividade. Então, todos esses adaptadores, quando você seleciona ele, pelo menos a maioria, os que têm possibilidade de ter on-premise, ele te dá a opção de conectar com um agente junto na hora de autenticar. O que isso vai mudar? Vai mudar que aí agora você não vai estar buscando alguma informação que está disponível ali na nuvem, na internet, para você poder se autenticar. O agente ele vai buscar diretamente na máquina onde está instalado o seu banco, onde está instalado a sua plataforma que você quer se conectar. Então, você tem esse agentezinho que você coloca para rodar numa máquina e você consegue ter acesso a um serviço on-premise de forma muito rápida e totalmente criptografada. Então, você consegue pegar os dados on-premise, mandar para a nuvem, e da nuvem para on-premise de forma simples também. Muito bom, Pedrinho. Ou seja, quer integrar, o Oracle Integration integra para você. Integra tudo, né? Então, quando a gente fala aí, como acabou de, né, como o Pedrinho acabou de explicar, quando a gente quer inovar aí em processos funcionais, né, como relatórios financeiros de autoatendimento, que é um caso bastante comum aí para os clientes, eles querem ter a visão holística aí do que está acontecendo, integrar com aplicativo ERP, automação de processos onde você vai trabalhar com o nosso modelo BPM, né, onde você vai arrastar e soltar essas caixinhas e você vai dirimir a elas a automatização necessária, o fluxo necessário. Então, a gente consegue fazer essa conectividade aí perfeita para que os desenvolvedores trabalhem sem ter trabalho de ficar fazendo a parte de código, como o Pedrinho já disse, né? Então, você consegue fazer mapeamento de dados com recomendações de machine learning e você consegue obter informações sobre os seus processos de ponta a ponta, tá? Isso é muito legal. Então, além de você promover essa integração, você consegue promover uma visão do que você está fazendo, você consegue definir regras de alertas e alarmes de configuração para que você receba
alerta de erro e faça aí, promova o melhor tratamento dessas ações. Então, antes de você ter algum tipo de problema, você consegue mitigar já desenvolvendo esse alerta para que antes dessa ação promover um erro, você consiga consertar e isso não prejudique aí o seu desenvolvimento, a sua integração, tá? Uhum. Bom, a gente... Pode falar, Pedrinho. Não, eu só ia complementar que é isso mesmo. Quando a gente fala do Oracle Integration Cloud, a gente não está falando só de uma ferramenta que vai fazer a integração para vocês. É uma ferramenta que vai gerir todas as suas integrações. Então, uma das dores maiores, tanto de empresas grandes, médias, pequenas, é o gerenciamento dessas integrações, porque conforme você vai fazendo, você vai adquirindo várias, principalmente hoje que a gente trabalha com vários microserviços. Então, você vai adquirindo um aqui, um ali, vai adicionando na sua arquitetura de integração. Uma hora você perde o controle de tanta integração que você tem. E você precisa ter uma noção de quantas integrações você tem, quais estão dando erro, quais estão dando certo, qual a porcentagem de performance delas, e tudo isso a Oracle Integration vai trazer para você, de forma totalmente visual. Você simplesmente vai olhar lá, a integração de X para Y está performando 90%. Por que 10% está dando errado? Vamos ver se é erro da integração ou se é erro realmente de processos que tem que dar erro nessa integração, que são erros tratados, como a Débora comentou. A gente pode tratar os erros nas integrações, a gente pode dizer o que a gente quer que aconteça, se a gente quer que pare a integração no meio e retorne o erro, então que dependendo do erro ela continue, mas ela armazene esse erro e me dê uma notificação via e-mail, algo do tipo. Então, realmente, você vai estar com uma plataforma de gerenciamento dessas integrações e não somente um integrador que vai jogar uma informação de um lado para o outro. Também a parte de mapeamento, você consegue tratar, eu estou recebendo 20, 30 campos aqui de informação, mas eu só preciso passar 2 campos lá para o meu alvo de integração, e esses 2 campos nada mais é do que uma junção de 3 campos desses 30 que eu recebi lá atrás. Você consegue literalmente visualmente arrastar esses 3 campos, juntar eles em um só, tratar como se deve ser tratado, conversão de data, conversão de número, string, boolean, e jogar para o outro lado. Então, é uma ferramenta que integrações que você faria em 1, 2 dias, você faz ali em 10, 20 minutos. Muito legal, gente. Bom, a gente é suspeito para falar da ferramenta, porque a gente trabalha com ela em várias linhas aqui dentro da Oracle, né, Pedro? Então, a gente sabe da potência da ferramenta. E essa parte legal também aí que está na tela aí mostrando para vocês, que é esse construtor de aplicativos visuais para web, né, o nosso Visual Builder, onde você consegue aí promover essas inovações digitais de forma mais rápida, né, tendo um design com isso promovendo esse design mais intuitivo para a sua equipe. Você consegue reduzir esse tempo de entrega desses aplicativos com esse construtor, fazendo aí com simples botões que são independentes, você não fica, como é que eu posso dizer, dependendo dessa atualização de aplicativos, né? Você consegue reduzir esse tempo de entrega com o nosso Visual Builder. Você tem os componentes lá e você faz a construção e a entrega de forma muito rápida para você promover esses visuais para aplicativo web ou móveis em minutos, né? É muito legal porque você consegue ter uma visão mais aprimorada do que você está fazendo e poder compartilhar com a sua equipe aonde ela estiver. É bastante legal dentro do Oracle Integration também. Exato. Só dando um contexto, até para a gente poder... porque para a gente é comum a gente ter essas capacidades, né? Mas quando a gente ainda está falando do Oracle Integration, porém, naquele primeiro slide que a Débora mostrou, a gente tem 3 capacidades. O que a gente estava falando até agora era a integração, que a gente pegar os dados de uma ponta e jogar para outra, mapear, utilizar adaptadores prontos. Mas dentro do mesmo Oracle Integration, além dessa capacidade, a gente tem uma segunda capacidade que chama Oracle Visual Builder, que é esse construtor de aplicativos. Então, a gente consegue aí, arrastando e soltando, criar aplicativos web e mobile. Web e mobile, qual que é a diferença? Os dois utilizam o mesmo tipo de tecnologia por trás. É uma tecnologia web, digamos assim. Mas o mobile, ele gera realmente um ponto APK para Android, um ponto alguma coisa para iOS, que eu nunca lembro a extensão. Mas é basicamente um instalável para você poder realmente instalar uma aplicação no seu celular e utilizar dos hardware, das informações de hardware nativos que você não tem no web, como Bluetooth, localização e assim por diante. Então, dentro do integration, você tem um construtor de aplicativos low-code também para poder utilizar, e você pode reutilizar suas integrações que você fez lá no integration. Então, Oracle Integration Cloud,
três capacidades. Você iniciou criando uma integração. Criei uma integração que se conecta ao meu ERP e me traz informação tal. Agora eu quero criar um aplicativo que me lista essas informações que eu trouxe dessa integração para poder ter uma visualização mais fácil, um dashboard, uma análise aqui. Eu quero ter um aplicativo com essa informação que hoje eu só tenho no meu ERP legado lá e eu quero modernizar isso de alguma forma. Você pode fazer isso utilizando as duas capacidades em conjunto. Show, isso mesmo, Pedrinho. E dentro da nossa outra aí, capacidade, né? A gente fala da automação de processos também, né, Pedrinho? Onde a gente consegue aí projetar as nossas integrações, como a gente fala, tudo com simples arrastar e soltar, promove aí essa curva de aprendizado mais suave, que facilita o seu entendimento, né? Você vai entender o que você está trazendo para dentro da sua aplicação e quais são as atividades que aquele botão que você trouxe ele vai promover. Então eu acho que com certeza isso a gente pode, mesmo quem não tem skills de desenvolvimento, consegue, com essa dotação BPM aí, a gente consegue trazer e entender como que se cria esse fluxo, né? Então, a gente, vamos supor, tem uma equipe com 10 desenvolvedores e 2 não são, ou vice-versa. A gente consegue trazer aí para dentro da equipe essa agilidade sem precisar promover escalas grandes de treinamento, né? Porque você consegue fazer esse entendimento de forma visual. Você arrasta e solta o ícone e dentro dele você entende quais são o que ele vai promover dentro da sua integração. E aí você configura para a forma que você vai ter que trabalhar com ele, né, Pedrinho? Exato. Só respondendo uma dúvida do Hélio aqui no chat, Débora. Ele perguntou se a gente tem conectores com integração com Azure, conectores com SQL Server, etc. Sobre a primeira pergunta, integração com Azure. A gente não tem um adaptador específico dizendo assim, ó, isso aqui é para plataformas Azure, né? Mas a gente tem ali vários tipos de adaptadores, inclusive de REST, SOAP e tal, que você pode utilizar uma plataforma da Azure via API chamada Integration sem problema nenhum. E agora, para o SQL Server, sim, a gente tem um adaptador específico para o SQL Server e ele pode ser on-premise também, tá? Então, você consegue fazer essa conectividade. Beleza? Legal. Eu não estou vendo o chat aí. Obrigada, Pedrinho. Tranquilo. E a gente fala aí também da promoção que a gente tem dentro do Integration com a conectividade, né? Você pode aí utilizar, quando você abre, quem for utilizar aí o Oracle Integration, com os créditos que adquiriu para fazer aí os seus laboratórios na nuvem, vai ver que tem um chatbotzinho dentro da ferramenta, onde você pode integrar aí com várias funcionalidades e você pode também promover a interação, né, de acordo com que você pode configurar o seu chatbot com pacote de serviços de conectividade, automação, você promove uma comunicação mais efetiva também. Então, a gente tem o nosso Oracle Digital Assistant dentro do Integration. A gente consegue aí obter ganhos rápidos também com a nossa inteligência artificial, né? Então, ele tem... você consegue usar essa SDK do ODA para que você trabalhe dentro do seu Integration e promova aí também mais desenvolvimento, essa multi-experiência dentro da ferramenta. Isso é bastante legal. Quando a gente acessa lá, mesmo às vezes a gente está acessando como iniciante a ferramenta, e se você tem alguma dúvida, você consegue colocar lá no chat, no nosso Digital Assistant, e ele mostra para você o link da documentação, ele vai te ajudar a trafegar pela ferramenta. Isso é bastante legal também, né, Pedro? Exato. Isso que a Débora está mostrando é uma capacidade que a gente tem ali, que é quando a Oracle utiliza as próprias ferramentas, né? Então, a gente tem as próprias ferramentas, a gente tem um auxílio do nosso Digital Assistant, então um bot desenvolvido por nossa ferramenta, que é uma outra ferramenta, no caso, mas a gente também pode utilizar ele tanto como suporte, já que já está desenvolvido ali no OIC para poder tirar dúvidas, saber os melhores caminhos, receitas prontas de integração, etc., como a gente pode desenvolver nosso próprio bot. Só que aí a gente, para desenvolver nosso próprio bot, nosso próprio assistente digital, seria uma outra ferramenta que a gente utilizaria o integration em conjunto para poder potencializar ela, digamos assim. Então, um digital assistant que busca informações no RP, que busca informações no HCM, no CRM, algo do tipo. Então, você tem essa integração feita ali em minutos, você joga isso dentro do seu ODA, do seu Oracle Digital Assistant,
você consegue ali uma ferramenta muito mais poderosa, um assistente Isso. digital muito mais poderoso. Isso. O que a gente tem, assim, que abre a ferramenta, né, para ficar entendido, é o nosso Digital Assistant para ajuda, auxílio na navegação da ferramenta, Exato. né? E aí, isso que o Pedro falou, quando a gente monta uma integração e quer configurar esse chatbot, aí a gente precisa trazer esse SDK para poder, esse kit de desenvolvimento para dentro do ODA, para que a gente promova aí a comunicação com a integração que a gente acabou de fazer, né? Isso mesmo. Bom, a parte da visualização, né, onde você consegue visualizar aí de forma holística, de ponta a ponta, isso promove aí, como a gente falou anteriormente, o melhor gerenciamento. Então, quando você consegue acionar uma inteligência que você consegue, de forma ter um overview das suas oportunidades aí, você consegue unir os silos de negócios, os silos analíticos, né? Então, eu tenho análise da minha parte financeira, da minha parte jurídica, da minha parte de comunicação com recursos humanos. Então, promovendo essa visão de ponta a ponta, você consegue fazer um melhor gerenciamento, você consegue mitigar problemas. Então, isso é bastante importante quando a gente promove essas análises, porque é aquilo que a gente está falando. Não adianta eu só fazer uma integração e jogar lá e não ter uma visualização de como isso está sendo feito, né? Porque esses insights são importantes no processo para que a gente venha aí a poder promover melhorias, mitigar ações para conter erros. Então, isso é bastante interessante dentro do Oracle Integration também. A gente consegue ter os dashboards aí de análise de tudo que está sendo feito dentro da ferramenta, tá? Tanto a parte de integração quanto os usuários, a forma como ele está apontando, os erros para que a gente possa tomar as ações das quais a gente configurou dentro da ferramenta. Isso é bastante legal. Então, os dashboards do Integration são bastante ricos e conseguem aí promover essa visão holística de tudo que está acontecendo dentro da ferramenta. Legal. Bom, Débora, pode só falar. antes da gente ir para a demonstração prática, você pode voltar naquele primeiro slide onde a gente lista as 3 capacidades do IC, só para a gente recapitular tudo que a gente falou de forma rápida e aí a gente vai para a ferramenta. Vamos lá. Aqui, certo? Isso. Só antes da gente ir na demonstração prática, pessoal, só para a gente dar uma recapitulada em tudo que a gente falou aqui, novamente recapitulando, porque o nome Oracle Integration leva muito a visão somente para a integração, então é bom a gente deixar esse contexto claro. O Oracle Integration Cloud, então, ele possui essas 3 capacidades que a gente comentou aqui. Então, a primeira, integração. A gente tem adaptadores pré-prontos para poder integrar dados, jogar de um lado para o outro, transformar esses dados como a gente bem entender. Não é uma integração pura de que pega o dado cru e joga o dado cru, não. Você pode transformar, enriquecer esse dado, converter arquivos, PDF para JSON, JSON para PDF, XML para isso, para aquilo. Você pode montar seus arquivos da forma que você quiser. Você pode montar suas informações da forma que bem entender. Basta fazer as transformações. Temos também o Process Automation, que a gente comentou bem rápido, mas é uma ferramenta de automatização de processos dentro do Oracle Integration Cloud. Então, a gente consegue automatizar processos empresariais utilizando a notação de BPM. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, um processo de expense ali, de reembolso, que hoje a gente utiliza planilhas Excel, que manda para o e-mail do gestor A, o gestor valida, manda para o fulano de tal, que vai fazer o pagamento para depois cair nessa conta. Então, passa por vários tipos de aprovações antes de poder chegar o reembolso a você, e isso é feito de forma manual, via e-mail. Você pode automatizar isso utilizando um processo BPM, onde faz toda uma automatização, uma validação automática, utilizando as regras de negócio que você bem definir lá, do seu modelo de decisão, e fugindo daquelas regras, aí sim ele vai para um ator humano, e esse ator humano recebe logo no e-mail já um formulário, e ele pode responder no e-mail com um botãozinho de approve ou reject, não precisa perder tempo com nada, então literalmente você automatiza processos do dia a dia da sua empresa, né? Você redesenha esses processos com essa ferramenta. E a terceira é o desenvolvimento de aplicações low-code, que a gente também comentou brevemente, porque o nosso foco hoje é a integração, mas é legal vocês conhecerem essas duas capacidades. Então, Visual App Builder, a gente também consegue desenvolver aplicações low-code. Beleza? Acho que agora a gente pode ir para a console. Legal. O que é legal também é que... Deixa eu ver aqui. Parei de compartilhar? Sim.
O que é legal também é que a gente consegue ver isso dentro da ferramenta, e eu vou deixar aqui para vocês no chat. Vocês vão ver que os laboratórios do Integration são bastante legais de fazer, tem laboratórios para todos os níveis, e vocês podem ver esses processos funcionando. Então, assim, até para a gente que trabalha aqui, às vezes a gente tem dúvida de como funciona algo, e tem um laboratório lá pronto para que a gente possa trabalhar com essa ferramenta. Isso é bastante legal, tá, gente? Eu não vou, pode deixar que eu não esqueça, eu vou colocar aí no chat para vocês, né? Eu vou abrir aqui a minha console. Você quer que eu compartilhe aqui, Débora, para fazer a demo? Ah, você já vai começar com a demo? Isso, já vai... legal, legal. Uhum. Legal, então. Tá? A gente já navega na console fazendo isso. Isso. Show. Acho que eu estou compartilhando aqui. Aí, deixa eu ver Deixa eu já deixar o link da página para a galera. Deixar o link do Labs aqui para não esquecer. Tá. Só me aqui no confirma. chat. Tá aparecendo sim. A tua tela do Integration. Show. Beleza, pessoal. Então a Débora tá jogando os links aí no chat para vocês. E agora aqui a gente está literalmente na ferramenta na prática. Na console, aqui na ferramenta, ela é uma ferramenta em nuvem. Então a gente acessa ela pelo navegador. A gente tem aqui o Oracle Integration. Se a gente clica aqui na menu lateral esquerda, a gente tem as 3 capacidades que a gente comentou. Capacidade de processo, se você quiser trabalhar com a parte de BPM, a capacidade de integrações e a capacidade de desenvolvimento de aplicações low-code, tanto web quanto mobile. Nosso foco vai ser integração, então eu vou clicar aqui na parte de integrações. Aqui a gente tem algumas opções. Eu vou entrar primeiro nas opções de conexões, e aqui a gente tem o seguinte: a gente tem vários adaptadores já criados. Esses adaptadores são é um ambiente compartilhado aqui de time, então adaptadores de teste, adaptadores de realmente de desenvolvimento. Mas vamos dizer que eu queira criar uma nova conexão, né? Igual o Eli comentou, eu quero criar uma conexão com o meu SQL Server. Você dá um criar aqui em cima, na direita, ele vai te listar todos os adaptadores que a gente tem, todo o catálogo de adaptadores que a gente tem, e você pode pesquisar aqui para ver se ele existe. Então, no caso, o SQL Server a gente tem aqui. Selecionamos o adaptador, colocamos o nome para ele, lá SQL Server Adapter. Podemos dar um criar. E aqui ele vai pedir algumas informações de autenticação. Então, host, porta, o nome do banco, o nome da instância e tal. Algumas coisas opcionais. E a parte de segurança para autenticação. E junto vem a possibilidade de a gente adicionar um grupo de agente, que é aquilo que eu comentei de a gente poder buscar isso tanto, tanto em nuvem, que você tem acesso, quanto em algo on-premise. Então, você pode clicar aqui em configurar agente, ele vai te dar opções dos agentes que você tem para configurar. Aqui, nesse caso, nesse ambiente tem o agente pkrijo, mas você pode ter outros agentes. E se esse agente estiver rodando na máquina, em específico, ou então em uma máquina que tem acesso à rede do seu SQL Server, você já vai ter acesso, já vai conseguir dar um teste aqui, a conexão vai dar ok. Você pode salvar e reutilizar esse adaptador em quantas integrações você quiser. Então, aqui, a gente está abrindo a conexão com a SQL Server. A gente está falando assim, ó, me conecte aquele host, aquela porta, naquele banco. Me conectou? Beleza. Agora eu posso reutilizar essa conexão, essa caixa já configurada, em quantas integrações eu quiser. Então, eu tenho uma integração para SQL Server, que é para buscar informações lá dentro de determinada query. Mas eu também tenho uma integração que eu quero inserir informações lá dentro, outras que eu quero atualizar, outras que eu quero deletar, e eu quero separar isso em integrações para poder ter um controle maior, não quero fazer tudo em uma só. Beleza. Você vai fazer essa configuração uma vez só. Em 20 integrações que você for utilizar essa conexão com o SQL Server, você simplesmente vai arrastar e soltar isso dentro da sua integração e escolher qual que vai ser a capacidade que você vai utilizar desse adapter. Seja uma conexão direta com a tabela, seja uma query personalizada e assim por diante. Beleza? Cada adaptador tem suas próprias capacidades. Você pode conferir isso na documentação do Oracle Integration. Basta pesquisar o nome do adapter, espaço, capabilities, e ele vai te trazer as capacidades, requisitos para fazer a conexão com ele, assim por diante. Eu mandei esse link no chat, mas é um link onde tem todos os adaptadores nossos aqui dentro do Oracle Integration Cloud, e aí você clicando neles, você consegue ter mais informações sobre como funciona, as capacidades dele, e assim por diante. Voltando aqui para o Integration, criamos a conexão, a gente vem em integrações, e a gente cria a nossa integração. E aí, criando a nossa integração, a gente seleciona alguns modelos de integração. Orquestrado por aplicativo, agendada, que é a programada,
transferência de arquivos, publish e subscriber, que seria no modelo de filas. Então, eu tenho uma integração que ela vai ser chamada muitas vezes ali por hora, por minuto, por segundo, e eu não quero que quem esteja chamando essa integração fique esperando uma resposta. Porque ele não pode ficar esperando uma resposta, ele tem que chamar, já chamar outro, ele tem que só enviar as requisições. Eu quero que o Oracle Integration Cloud se vire aí para poder processar isso e organizar em forma de fila. A gente tem o Publish Subscriber que faz basicamente isso. A gente recebe uma chamada no Publish, esse Publish devolve um OK em milissegundos para quem chamou ele, e já joga essa integração, esse pedido para o Subscriber. E o Subscriber aqui em segundo plano, ele vai organizando e adicionando em fila as requisições para que tudo seja feito de forma organizada e sem que o chamador ali, né, o requisitor da API, fique esperando uma resposta por isso. Tá? Então, a gente tem algumas possibilidades aqui de integração. Eu trouxe para vocês aqui uma integração que a gente desenvolveu com o ChatGPT, tá? Então, é uma integração bem simples, mas basicamente como funciona essa integração. A gente está utilizando aqui as capacidades do OIC, do Oracle Integration Cloud, de facilmente se integrar com sua máquina, com seus sistemas, com suas APIs, e de forma low-code, sem código nenhum, fazer uma integração com o ChatGPT e trazendo uma capacidade que eu, diga-se de passagem, achei bem legal. Pode ser que faça sentido para uns, pode ser que não faça sentido para outros, mas a ideia aqui é trazer literalmente que possibilidades a gente tem. Basicamente, o nosso limite vai ser a criatividade do que a gente acha que é bom fazer, acha que dá para fazer.